Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso de LangFlow. E hoje nós vamos para a parte 2 da aula número 4, onde vamos continuar falando sobre os componentes. Então, o que vamos ver nessa aula? Primeiramente, vamos ver uma pequena revisão, mas lembrando, essa aula faz parte de um curso completo, onde toda quarta-feira sai uma aula nova, e para você assistir às aulas anteriores, você precisa acessar a playlist aqui do nosso canal, do curso de LangFlow. Todas as aulas são 100% gratuito, vai ser o curso completo. Então, depois dessa revisão, nós vamos ir para as categorias de componentes avançados. E logo em seguida vamos para os componentes experimentais e no final vamos falar um pouco dos componentes customizados. Então esse é o resumo aqui da parte 2 da aula número 4 do curso de LangFlow, onde nós estamos explorando os componentes. E como não posso esquecer de pedir, para você deixar o seu joinha, dar o seu like e quando acabar essa aula, deixar um comentário e compartilhar aí com os amigos e com o pessoal que quer aprender a utilizar o LangFlow e um pouco mais de inteligência artificial. Então aqui na tela do meu PC, nós vamos fazer um pequeno resumo da aula anterior, mas, novamente, essa daqui é a segunda parte, então para você compreender todo o passo a passo, você precisa voltar na aula, na parte número 1 dessa aula. E nós falamos aqui dos principais componentes básicos, que são os inputs, os outputs e os prompts, e depois falamos um pouco dos componentes de data e de modelos. Vimos também, o menu aqui dos componentes, onde você tem as opções avançado, botão freezer, e aqui todas as opções dentro de um componente. Designer do componente propriamente em si. Agora, nós vamos para a segunda parte, onde nós vamos continuar vendo aqui mais as categorias dos componentes. Então, nós vamos aqui em Helper. De Helper para baixo, vocês vão ir muito além de um chatbot, vocês vão muito além de simples perguntas e respostas. Começando, os componentes de Helper são componentes de ajuda. Então, eles vão complementar os modelos. Aqui nós temos diversas ferramentas complementares aqui para o nosso modelo. Então, nós podemos aqui, jogar aqui, combinar alguns textos. Essa parte aqui, ela vai te ajudar a melhorar o seu fluxo em si. Então, aqui são ferramentas que ajudam a customizar até mesmo um componente. Então, você pode pegar aqui e criar um componente customizado. E é claro que isso daqui vai ser mais bem explicado à medida que nós formos colocando em prática. Mas além dos componentes de Helper, nós também temos aqui os componentes de Vector Story. O que é um Vector Stories? Basicamente é um banco vetorial. Então aqui no LangFlow nós já temos componentes prontos para você utilizar diversos e principalmente os mais famosos bancos de dados vetorial. E o que é um banco de dados vetorial dentro do mundo da inteligência artificial? Um banco de dados vetorial é um banco de dados que vai guardar o formato do conteúdo para que a sua inteligência, para que o seu LLM consiga compreender aquele conteúdo. Basicamente, seria tipo um banco de dados tradicional, mas os dados são guardados de forma vetorial, que é como um modelo consegue compreender e interpretar o conteúdo do seu banco de dados. E aqui nós temos diversos. Eu acredito que os mais famosos vão ser aqui o próprio do AstraDB. Por que do AstraDB? Porque é o banco vetorial aqui da empresa que comprou o LangFlow. Então, eles têm esse serviço aqui e eles trabalham aqui já com parceria para o LangFlow. Então, te ajuda bastante a compreender ele. Mas temos também os tradicionais, como o Credant e o PyCon, que são dois bancos de dados extremamente difundidos dentro do mundo dentro do mundo de inteligência artificial. Mas também temos opções famosas como o Redis. Então você pode usar o Redis para criar o seu banco vetorial. Temos aqui também o Supabase. O Supabase é um serviço muito famoso, é um site
de um banco de dados Postgre, mas ele também já tem aqui dentro do Langflow uma versão para você utilizar o banco vetorial do Supabase. E outra coisa legal do Supabase é que ele é uma ferramenta open source. Temos aqui outras opções, mas eu vou ser muito sincero, eu não conheço todas. E vai ser muito comum entrar aqui no Langflow e encontrar ferramentas novas, mas não significa que você precisa conhecer todos os componentes, você não precisa conhecer todas as integrações, até mesmo porque isso seria impossível, mas muitos deles fazem a mesma coisa, só que com comunidades ou empresas diferentes, ou até mesmo tecnologias diferentes. E o bom do Langflow é isso, que você consegue empacotar tudo dentro da mesma ferramenta. Então, indo para o último passo aqui dos componentes, nós temos aqui os embeds. O que seria um embed? Um embed, de uma maneira bem simples assim de explicar para quem vem do mundo da programação, quando você tem ali o seu banco SQL, você consegue fazer consultas utilizando códigos SQL. O embed dentro aqui dos bancos vetoriais seria o tipo de consulta que você está fazendo. Isso você pode otimizar ainda mais dentro do mundo da inteligência artificial. E existem aqui já módulos para você facilitar essa consulta, e esses módulos são chamados de embeds. Então temos bastantes opções aqui de embeds. O que eu acredito ser o mais famoso é um embed aqui da Amazon. Esse daqui é bem famoso, mas também temos aqui da própria OpenAI e do Google, que é o Vertex AI. Então, essas três opções aqui basicamente vão ser as mais utilizadas, que é o Vertex AI, OpenAI e, é claro, o da Amazon, o da Amazon, esse Bedrock. Ele é bem famoso aí para a criação de embeds. Agora chegamos aqui na última aba aqui dos nossos componentes, que são os componentes experimental. Por que eles são experimental? Porque eles ainda estão em uma versão beta. Então, tem alguns componentes dentro dessa categoria que ainda estão em beta. Então, não são todos os componentes que você vai encontrar aqui dentro que vão estar funcionando 100%. Entretanto, você vai ver aqui escrito beta nos componentes que ainda não estão, vamos dizer assim, no formato estável, né? Então, como temos bastante componentes em beta, essa categoria aqui está em experimental. Então, dentro dela, nós temos diversas categorias avançadas. Hoje, na versão que eu estou rodando aqui para gravar esse vídeo, é a versão 1.0.15. Então, pode ser que quando você estiver assistindo esse vídeo, muitos dos componentes aqui já tenham saído da versão beta. E pode ser até mesmo que essa aba experimental já tenha saído e cada um desses componentes já estejam em suas próprias categorias. Então vamos aqui para essa categoria experimental, porque ela é a categoria mais avançada do Langflow. É aqui que diferencia o Langflow das outras ferramentas de automação de inteligência artificial. Por quê? Porque dentro dessa categoria experimental, você vai conseguir utilizar da mesma forma que você viu na aula passada, em um simples componente, para componentes extremamente avançados. Então aqui, logo de cara, nós já temos aqui a opção de agentes, e um dos agentes mais famosos que temos aí na atualidade, para quem trabalha com automação, que trabalha com inteligência artificial, é o Cree AI. Cree AI é um agente em Python que basicamente ele é um dos mais famosos, mas tem umas outras opções ali, inclusive o próprio OpenAI. Mas o que é um agente dentro do Langflow? Um agente, basicamente, é um componente onde ele vai ter três funções. Ele vai poder simplesmente executar uma tarefa, ele vai poder delegar uma tarefa e ele também sabe pedir uma tarefa. Então, um agente vai ter aqui que se chama roles, que vão ser as regras, você pode mandar um prompt para ele. Tem aqui o objetivo, aonde esse agente vai, o que ele vai chegar, onde ele vai fazer. E aqui você também pode conectar aqui uma inteligência artificial para esse componente. Então, você pode utilizar o OpenAI, pode usar a Anthropic, diversos outros. E também temos aqui ferramentas. Dentro de um agente, você pode usá-lo para
consultar uma página na web, ele pode fazer alguma coisa utilizando as ferramentas. E dentro aqui do nosso Langflow, nós já temos diversas ferramentas prontas para conectar ao nosso agente. Eu falei aqui que você pode conectar uma inteligência artificial ao agente, mas não é aqui. É aqui, eu só confundi. É aqui, ó, em Language Model, e aqui você vai conectar um modelo ao seu agente. Então, basicamente, um agente é aquilo que consegue executar uma tarefa, responder um objetivo e delegar uma tarefa. Então, você pode usar um agente para controlar outro agente e você pode utilizar um agente para utilizar uma ferramenta. Então, esse daí é a nossa primeira categoria experimental. E nós temos aqui também o Astra Assistente. Dentro do Langflow é um pouco complicado de entender a diferença entre um assistente e um agente, porque na prática, aqui na OpenAI, isso aqui seria um assistente. Mas o assistente, ele é um pouco mais simples. Então, o assistente ele não tem conexão com ferramentas, mas ele também é inteligente pra caramba e ele não pode delegar a um outro agente. Então, por isso que o agente é um pouco mais simples. E aqui, nessa categoria, é o agente da Astra. Então, já tem aqui uma conexão para você utilizar os agentes da empresa Astra. E, além dos assistentes e dos agentes, nós também temos a categoria Channels. O que seriam channels? Isso aqui seria uma sequência. Então, channels aqui seria uma corrente, né? Então, essas correntes aqui são sequências para você utilizar aqui em determinada tarefa. Então, que seria uma sequência de conversação, uma sequência de LLMs. Então, você pode utilizar aqui esses channels, vem lá daqueles modelos do LangChain, e esse daqui é extremamente avançado, e a gente não vai tocar nessa parte aqui dentro desse curso, pelo menos não nesse primeiro curso aqui, porque realmente essas opções são bem avançadas. E como vocês podem ver, nós não pegamos aqui nenhum componente em beta. Então isso significa que está cada vez mais... A evolução desses componentes estão cada vez indo mais adiantado, porque realmente o último teste que eu vi, diversos desses componentes ainda estavam em versão beta. O próximo aqui são os loaders. O que seriam esses loaders? Seria para... Basicamente são dois componentes, né? Nós temos dois componentes aqui. Um é o Confluence. Eu vou ser sincero, eu não conheço esse serviço. Mas também temos aqui o Git Loader. Basicamente, essas duas ferramentas aqui, você pode utilizar para carregar algum tipo de conteúdo. Então, aqui você pode utilizar do Confluence, que eu não vou saber explicar muito a fundo, mas você pode jogar lá no Google, criar uma conta no Confluence, que pelo que eu entendi, é um serviço onde você utiliza dados compartilhados dentro da sua empresa. Então, você pode pegar esses dados que várias pessoas têm acesso e dar o acesso aqui para a sua LLM. E também tem o Git Loader, onde você pode literalmente clonar um repositório do Git ou simplesmente colocar aqui o caminho de um repositório. Então isso daqui é bem legal, porque você vai ter uma referência bem sólida aí do conteúdo que você está carregando. E também temos aqui a categoria de utilidades. Essas utilidades aqui são APIs avançadas. Então você pode ver aqui temos o Firecrawl, que é um serviço que eu também não conheço, essas ferramentas são extremamente avançadas. Nós temos aqui uma ferramenta para você fazer web scraping, tem uma ferramenta para criar um documento JSON. Então são ferramentas bem úteis e avançadas aqui naquele formato simplesão e bem especificado aqui do Langflow. Além das utilidades, nós também temos aqui a opção de memória. Dentro do Langflow, você pode criar o seu próprio banco vetorial e você pode também escolher o seu próprio conectar com o seu próprio banco vetorial e escolher aqui também o seu LLM. E você pode utilizar essas três opções aqui. Claro que você pode criar um componente personalizado para a memória, mas você pode utilizar uma dessas três opções aqui, ó,
para servir de memória, para guardar ali o chat, para guardar ali as informações do seu fluxo, a ponto de que quando você fizer uma próxima pergunta, ele não zere o contexto e sempre mantenha os seus usuários dentro de uma mesma sequência. Então, você tem três opções aqui. O mais famoso desses aqui, pelo menos o que eu conheço, é o Cassandra. E também eu já ouvi falar nesse Zap Memory aqui, mas eu vou ser muito sincero, é impossível você saber, conhecer e ter domínio sobre todas essas ferramentas de IA. O mais importante de você entender essas categorias é para que na próxima aula, que nós vamos começar na prática, é entender o porquê que nós estamos usando cada uma dessas ferramentas. Então, se você entender basicamente o que são cada uma desses componentes, vai ficar muito mais fácil de você conseguir construir aí os seus fluxos. E esses protótipos aqui são, tipo assim, o supra-sumo e o poder máximo aqui do Langflow, porque mesmo utilizando outras ferramentas que têm o mesmo propósito, ou até outras ferramentas como o próprio N8N, que está entrando com força aí na questão de automações com IA, eu nunca vi nenhuma ferramenta tendo tantas opções assim tantas opções prontas para coisas avançadas. Então, aqui no protótipo, você tem, só para você ter uma ideia, você pode utilizar uma rota condicional. Então, o que seria isso aqui? Dependendo do que foi a resposta, você pode confirmar como verdade ou falso. Então, se for verdadeiro, vai para uma rota. Se for falso, vai para outra. Isso é muito comum no N8N, mas imagina isso aqui dentro de um fluxo de IA. Muitas opções, são muitas opções para o seu fluxo ser personalizado. Você também tem aqui a opção de Create Data, então é para você criar de forma específica o número de saídas para cada componente de data aí que você tem. Então você conecta aí a um desses componentes aqui de data que gerem conteúdo e você pode especificar quantas saídas vão ter para esse componente. Eu não vou colocar todos aqui na tela, porque senão a aula vai ficar extremamente grande, e essa daqui já é a parte 2, e na parte 1 eu expliquei detalhadamente o funcionamento dos componentes, e a lógica segue a mesma para todos eles. Então, nós temos aqui um componente para transformar um flow em uma ferramenta. O que isso aqui significa? Esse aqui está em beta ainda, ó. Aqui achamos um que está em beta. Então, isso significa que você pode selecionar um flow dentro do seu Langflow, um fluxo aqui dentro, e esse fluxo vai se comportar como uma ferramenta. Então, você pode conectar esse flow em alguma parte e quando ele chegar aqui nessa ferramenta, ele vai gerar todo o fluxo para depois continuar. Então, você transformou um flow numa ferramenta. Isso daqui é dar superpoderes mesmo aos seus agentes. Rodar um flow, dentro do componente você pode rodar um flow, executar um SQL, executar um subflow, então você pode colocar um subflow aqui dentro e atualizar uma informação, atualizar um data aqui. O que seria esse componente aqui, essa categoria de componente retrieves? Para explicar de uma forma bem simples, seria como uma consulta SQL dentro do banco de dados. O banco de dados guarda os arquivos e você cria uma consulta SQL para encontrar esses arquivos. Então, o SQL não guardou os dados, quem guardou os dados foi o banco. O retrieve é quase a mesma coisa, só que ele faz essas consultas no banco vetorial. É claro que tem algumas diferenças, mas o retrieve faz isso no banco vetorial e ele facilita ali a busca, a consulta. Você não precisa não necessariamente esses componentes aqui armazenam o dado, porque o dado vai estar no banco vetorial, mas com isso daqui você consegue fazer uma consulta de maneira mais rápida e simples. E temos aqui o Text Split. O que são esses Text Splits aqui? São ferramentas para você manipular caracteres e textos. Então, basicamente, aqui temos 3 ferramentas. Então, essa daqui você pode cortar os chunks, qual vai ser o tamanho do bloco que vai ser consultado. Então, isso daqui ajuda bastante aí você criar um chunk. Aí, essa parte aqui eu não vou saber explicar, não nessa aula, né? Porque isso daqui já entraria numa parte muito mais avançada e nós não vamos ver isso ainda nesse curso. Temos essa daqui, né? Que ela faz quase a mesma coisa,
Só que essa última opção aqui, ela tenta manter o contexto antes de quebrar o texto lá dentro do seu documento. Então, vamos supor, você tem um PDF ali de 100 páginas e a cada 1000 páginas você está cortando ele. Só que pode acontecer de você cortar ele no meio de um parágrafo, no meio de uma frase. Com essa ferramenta, ele tenta manter a cada 1000 palavras, mas, se for necessário, ele diminui um pouquinho para fechar dentro do contexto. Se for necessário, ele aumenta um pouquinho para manter as divisões dentro do contexto. Por fim, nós chegamos nas duas últimas ferramentas, que são as famosas ferramentas, né? Ou os tools. Qual a diferença de uma para outra? A primeira aqui são o toolkit. O toolkit são caixas de ferramentas. Então, se você jogar aqui, esse Compose Tool é um serviço onde você cria uma API e dentro desse serviço, lá tem, eu acredito que mais de 150 ou 150 conexões diferentes. Então, com a mesma API, utilizando isso daí, você vai conseguir acessar o Trello, vai conseguir manipular o Slack, com a mesma API dentro de uma única ferramenta. Então, são serviços aqui que realmente funcionam como uma caixa de ferramenta. Eu ainda não testei todos esses serviços, porque ainda não tive tempo e, como eu falei, né, é impossível você estar por dentro de todas as ferramentas. Mas, basicamente, esses três componentes são os componentes desses serviços aí, que são uma caixa de ferramenta. E aqui abaixo, nós temos as próprias ferramentas que você pode ligar nos agentes. Então, ao invés de você ter ali um serviço que conecte todas as ferramentas, nós já temos aqui as principais ferramentas. Eu acredito que essas aqui são realmente as ferramentas mais famosas que a gente vai encontrar aí. E também são ferramentas muito comuns aí na criação de fluxos de IA, que é de pesquisar na internet. Aí você tem que o search do Google, do Bing e desse serviço aqui que eu não conheço, que é o Google. Ah, não, esse daqui também é do Google, mas é uma API específica aqui de um serviço de terceiro que meio que junta todas as APIs do Google dentro de uma só. Tem esse aqui para Python, Python per O, tem também o Search via API. Temos aqui também essa ferramenta que eu não conheço. Wikipedia, Yahoo Finance e WordFarm Alpha. Também não conheço. São muitas ferramentas, mas vocês entenderam aqui basicamente que essas aqui são ferramentas que você pode ligar nos seus agentes. Então, resumindo, temos todas essas categorias aqui, e dentro da categoria experimental nós temos as categorias mais avançadas, e está em experimental porque tem alguns componentes que ainda são componentes betas. E por fim, vamos fechar essa aula aqui com chave de ouro. Nós vamos falar sobre o Custom Component. Como funciona o Custom Component? Isso daqui é uma das coisas mais legais do Langflow, que basicamente você pode criar um componente seu do absoluto zero. É claro que para você conseguir criar um componente, você vai precisar principalmente também de ajuda, mas você também vai precisar compreender um pouco de Python. Então você tem aqui um componente básico e baseado nesse componente aqui, você pode criar o seu próprio componente escrevendo códigos em Python. E ele vai fazer o que você basicamente quiser que ele faça. Mas, Douglas, eu não sei nada de Python e estou precisando fazer algo que não tem no Langflow. Mesmo com 2 aulas e mostrando tudo, eu ainda preciso de algo que não tem no Langflow. Como vou resolver isso sem saber Python? Bem, então aí você vai ter que pedir ajuda ao ChatGPT, porque lá dentro do ChatGPT temos um robozinho que foi criado pelo Gabriel, que é um dos fundadores aqui do Langflow, que você consegue criar o seu próprio componente utilizando o ChatGPT e o robô customizado que cria componentes em Python. Então, pessoal, agora eu estou aqui dentro da minha conta do ChatGPT. Não preciso utilizar a versão paga. É claro que a versão gratuita tem uma limitação aqui para os nossos componentes, mas como você pode ver, né, aqui é um chat vazio. E aqui na esquerda nós temos aqui a primeira opção do ChatGPT. E aqui vocês podem ver que são os meus robozinhos, os meus agentes aqui, ó, são os meus GPTs que eu utilizo para determinadas ações.
Para você começar a criar o seu componente de LangFlow, você vai precisar desse componente aqui, que é o LangFlow Component, que é esse aqui, ó. Foi criado pelo Gabriel LF Almeida. Então, você vai precisar desse componente. Para você encontrar esse componente, você vai clicar aqui em Explorar GPT. Aí você vem aqui e pesquisa por LangFlow. E é o primeiro aqui, ó, esse primeiro. Basta você clicar aqui nele e você vai aparecer aqui o resumo desse GPT e você vai clicar aqui em Iniciar Chat. Pronto, feito isso, você pode conversar com o robô do GPT que cria componentes de LangFlow. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Aí é legal você fazer o seguinte, ó. Segue. O que você vai fazer? Você vem aqui no LangFlow, clica aqui em código, copia. Eu só estava gravando a aba, acabou não entrando ali, mas vocês já viram ali no começo, onde você pega o código do componente, cola aqui e manda para ele. Aguarda. É claro que esse componente aqui não vai funcionar porque eu não consegui pensar aqui, ele não foi feito para isso. Então, tipo, você precisa especificar qual é a saída, precisa deixar ele mais específico, né? Então, aqui, basicamente, ele vai explicar o que ele fez. O que você vai fazer? Você vai copiar esse código aqui e vamos voltar lá no LangFlow. E aqui dentro do LangFlow, você vem aqui, clica aqui nessa opção. Você vai, apaga esse código, que é o código de modelo, e cola o código que o GPT fez. Clique em Check Save. Deu aqui vários erros, né? Porque vai dar erro quando você for criar um componente personalizado. Aí você faz o seguinte, ó, copia o erro, vem aqui e diz: mas para criar um componente, você precisa, para mandar o código bem feito, né, para ele criar o código cada vez com menos erro e mais assertivo, aqui você precisa instalar o módulo do Google Translator. No caso, você precisa você precisa ser mais específico na hora de pedir um componente, dizendo o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, aonde ele vai atuar, o que ele vai receber como entrada. Quanto mais específico, melhor. Bem, pessoal, agora que vocês viram ali um exemplo, né, de como criar o seu próprio componente, tenha bastante paciência, instale e faça isso no seu próprio ambiente, no seu próprio computador, para que você poder fazer, para caso dê alguma coisa errada, você simplesmente delete a instalação e faça uma instalação nova. Para fazer backup do LangFlow é algo bem simples, mas tome cuidado de trabalhar com esses componentes personalizados em ambiente de produção, porque pode acontecer de você instalar uma biblioteca que quebre alguma coisa que está em produção. E o objetivo desse curso não é ser muito avançado, então por isso nós não vamos usar os componentes personalizados. E agora, na próxima semana, nós vamos ver como vamos criar um fluxo simples, do zero. Então, na próxima aula, na quinta aula do nosso curso de LangFlow, nós vamos começar a criar um fluxo do zero. Se você chegou no final desse vídeo, gostou do nosso conteúdo, eu te peço que você deixe seu like, faça o seu comentário e